Nas últimas semanas foi oferecido ao Thiago Silva uma possibilidade dele voltar ao Milan da Itália. Todo mundo sabe que quando ele veio para o Fluminense, ele veio para ajudar, veio num momento difícil, que a gente estava brigando para não cair em 2024. Ele fez um esforço porque deixou a família em Londres, a família permanece em Londres até hoje, porque o filho, acho que o filho mais velho dele joga no Chelsea. E não tinha como trazer a família toda para cá, a esposa e filhos para o Brasil, se os garotos estão seguindo a profissão num clube europeu. E ele fica longe da família. E ir para a Itália, caso ele não encerre a carreira, fica mais próximo, né? Fica no continente europeu. A gente tem que atravessar o Atlântico para visitar a família. E também a gente não sabe o que foi prometido ao Thiago Silva para ele ter esse posicionamento após o jogo. Às vezes, cara, é o que eu falei no pós-jogo. Você traz o cara lá do Chelsea, apresenta um projeto para ele. Ele vem para cá pensando em ser campeão. Olhando o que aconteceu em 2023, Libertadores, 2024, a Copa. E você chega aqui e o cara te dá o Freitas para jogar ao teu lado. Eu tinha a oportunidade de colocar um zagueiro melhor ao lado dele. O calendário brasileiro também. E em 2026 o calendário vai ser pior. Com mais jogos, Copa do Mundo no meio do ano. Ele não pode jogar todos os jogos. Tem um monte de fatores. Eu acho que o principal fator para ele tomar essa decisão de não permanecer mais no Fluminense, eu acho que é a questão familiar. Ele fez muito, veio aqui, aturou muita coisa, jogar ao lado de Freitas, jogar ao lado de Inácio, Thiago Santos, Manuel, ser o desgaste físico de atuar ao lado de jogadores limitados. Mesmo assim, chegou numa semifinal de Copa do Brasil, o Fluminense chegou na 5ª colocação. A gente só tem a agradecer pelo futebol do Thiago Silva. Mas eu acho que essa questão dele se despedir dos companheiros no vestiário passa muito pela questão familiar. Ele quer voltar ao continente europeu, a gente não sabe se ele vai encerrar a carreira ou não, e se permanecer como jogador de futebol, provavelmente vai ser em solo europeu. Brasil não tem como, por causa da distância da família. Vamos tentar entender isso aqui? Vamos lá. Thiago Silva se despediu dos companheiros no vestiário após a eliminação do Fluminense para o Vasco e não deve mais atuar pelo Fluminense. Apesar de ter contrato até meados de 2026, até junho ou julho, eu pensei que com a possibilidade da chegada do Nino, ele pelo menos os 6 meses atuasse ao lado do Nino. Mas o que motiva o Thiago Silva permanecer no Fluminense? É uma continuidade da administração que prometeu algumas coisas para ele e acabou não cumprindo. Eu digo em termos de qualidade do elenco. Às vezes chamaram ele para o Brasil e falaram: vem para cá que eu vou montar um elenco pica que nós vamos ganhar títulos, ganhar a Sul-Americana, ganhar a Copa do Brasil. E ele chega aqui e se depara com os companheiros de zaga do nível que foi apresentado. Então é uma promessa não cumprida. E no meio do ano tinha a oportunidade de trazer um zagueiro que pudesse dar um descanso para ele, que pudesse dividir as dificuldades com ele dentro de campo. Aí foi contratado o Igor Rabelo, né? Aí é dose para mamute. E independente do Thiago Silva, se for uma página virada ou não, a diretoria precisa se movimentar, não é só trazer o Nino, né? Aí você sai o Thiago Silva e repõe com o Nino. Aí continua com Freitas, com o Inácio, com o Igor Rabelo, com o Thiago Santos. Aí não vai adiantar nada. E o nível do Nino é inferior ao Thiago Silva. A zaga vai enfraquecer mais ainda. Com o Thiago Silva já é difícil, porque só tem ele. Aí com o Nino, cara, o Nino é um baita de um jogador, mas o ideal é ter Nino e Thiago Silva. Se não tem o Thiago Silva, traz um zagueiro do nível do Nino, que possa dividir. Não vai repetir a mesma coisa, vai ficar tudo em cima de um zagueiro só, sem substituto. Então vamos lá, ainda é incerto se o zagueiro seguirá jogando, se vai aposentar ou não, com possível retorno à Europa, onde foi especulado no Milan, como eu falei, ou irá se aposentar. O Camisa 3 já havia falado sobre a possibilidade de encerrar a carreira no final do vínculo, citando o peso da distância da família que vive em Londres. Mesmo assim, ele ainda manteve o sonho de disputar a próxima Copa do Mundo. Ele quer disputar a próxima Copa do Mundo. Se ele ficar no Fluminense,
ele tem chance de disputar a Copa do Mundo. Se ele for para a Europa, jogar no Milan, ele também mantém essa esperança de jogar a Copa do Mundo no meio do ano. A informação que o GE trouxe é que, independente de o Fluminense chegar à final, chegasse à final, conquistasse a Copa do Brasil, ele iria encerrar a carreira após o título. Então já estava decidido na cabeça dele que ele não permaneceria para o ano de 2026. Eu só estou na expectativa que o Matheus Montenegro e o Mário vão planejar para fazer uma reposição para um zagueiro tão importante. É um dos principais jogadores do elenco. O que ele jogou nessa semifinal contra o Vasco, cara, é de almanaque. É de pôr em livro a atuação desse cara. E jogando espetacularmente contra atacantes jovens. Tal do Nuno Moreira, o Ryan, que corre, se movimenta, chuta de longe. Um bom atacante aquele Ryan. Abusado, mas é abusado dentro de campo, né? Zoando a torcida do Fluminense, esse negócio todo, irritando a gente. Mas dentro de campo o moleque tem bola. E o Thiago Silva, meu, deu 2 botes certeiro nele. Ele estava de frente pro gol. Espetacular a recuperação do Thiago Silva com a idade que ele tem. O Fábio também, né? Outro veterano, agarrou muito. Então é isso, cara. O Fluminense ainda vai tentar fazer com que Thiago Silva mude de ideia e permaneça. Acho difícil. O jogador e a direção estão conversando desde setembro. Essa conversa da saída está desde setembro. O Fluminense aposta na vaga direta da Libertadores para tentar segurá-lo. Ah, fica aí, tem Libertadores, não sei o quê. Mas, cara, confiar em promessa de dirigente é complicado, né? Fica aí que eu vou trazer o Nino para jogar ao seu lado. Vamos ver se a diretoria consegue. No momento, o Thiago descarta uma aposentadoria. O desejo do jogador é voltar à Europa para ficar perto da família. Se o Fluminense conquistasse a Copa do Brasil, o zagueiro encerraria sua passagem com o título da Copa do Brasil, caso o Fluminense fosse campeão, como eu falei. O Thiago Silva disse que estava orgulhoso do que o time fez ao longo dessa temporada. Na sequência, ele manifestou o desejo de ficar mais perto da família e completou, dizendo o seguinte: estou me despedindo do elenco porque não quero me despedir pelo WhatsApp. Por isso ele se despediu dos jogadores no vestiário, para não mandar mensagem de WhatsApp, né? Como teve um dirigente no Fluminense que demitiu os jogadores pelo WhatsApp. A diretoria prega calma e planeja se reunir e conversar com o Thiago nos próximos dias e tentar convencê-lo a ficar pelo menos até junho, julho, quando termina o contrato dele. O zagueiro tem boa relação com todo o elenco, além da liderança, é muito querido e os companheiros desejam a sua permanência. Então a diretoria vai tentar convencê-lo. Ele disse que não queria se despedir pelo WhatsApp. Vamos ver, eu acho meio difícil, mas vamos torcer que aconteça, pelo menos até o meio do ano. Aí perguntaram ao Zubeldia sobre reforços. É a palavra de agora. Acabou a Copa do Brasil, acabou o Brasileirão. Agora o assunto é reforços, reformulação, montagem de elenco, dispensa de jogadores. Como é que esse elenco vai ser montado para o ano que vem? O Zubeldia disse o seguinte, que já vínhamos conversando com Paulo Angione, com Mário e também com o novo presidente, Matheus Montenegro. Vamos seguir buscando alternativa nas posições em que entendemos que precisamos reforçar. Eu acho que a equipe, claro, sempre tem aonde evoluir e melhorar e trazer novos jogadores. Foi isso que o Zubeldia disse na coletiva. Ele também falou sobre a possível chegada do zagueiro Nino e a busca por reforços. Ele disse o seguinte: quanto ao Nino, está gerando muito rumores. É claro que esse tipo de jogador é bem-vindo. Um jovem zagueiro, já tem uma história recente aqui, importante. Deus queira que possamos trazê-lo. Então ele tá esperançoso aí de ter o reforço do Nino na zaga, depois dessa informação da saída do Thiago Silva. Vamos lá, cara, é torcer para que montem agora com o Zubeldia o melhor elenco possível. Com o Mano Menezes não foi possível. O Mano e o Renato tiveram a oportunidade de reformular o elenco, trazer algumas peças junto ali com o Paulo Angione, com o Mário Bittencourt, com essa galera toda. E o Zubeldia só trabalhou com as peças que deram na mão dele. Erros cometeu. Poderia ter trabalhado com a base também, e ele não quis. E vamos ver agora, no ano que vem, se vai utilizar a base, se vai chegar novos jogadores. Esse período agora
promete ser bem movimentado no Fluminense. Esse mês agora de dezembro para janeiro, que no final do mês de janeiro já começa o Campeonato Brasileiro. A diretoria precisa se movimentar já, agora. Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Flui!